Graça e paz, igreja. Como eu costumo sempre perguntar, quantos estão felizes nessa noite? Então dá um sorrisão Colgate Alma Chips para a pessoa que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Diz para ela assim, que bom que você está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E desde sempre é um frio na barriga, está aqui em cima. Só quem sobe aqui nesse púlpito sabe como é que a pessoa se sente. Não é pelo fato de eu ser pastor que eu me sinto diferente de vocês, não. É um frio danado na barriga aqui. Como é que eles falam, né? Cheio de borboleta no estômago, né? Assim, aquelas coisas. Oh, Jesus, mas é um prazer, é uma honra poder ocupar esse púlpito novamente. O nervosismo, ele é grande, mas eu considero essa igreja a nossa casa, minha, da minha esposa. Considero o pastor Denor, o pastor Ailton, muito mais que amigos. Moram aqui dentro e não pagam aluguel. E vocês também, muita gente nova, que não é do meu tempo. A igreja, ela sempre se renova e o bom é isso, As pessoas, estavam comentando agora, as pessoas vão, as pessoas vêm. Hoje vocês estão aqui, amanhã vocês estão num outro lugar, mas o que é importante é continuar mantendo ali, servindo na obra do Senhor. Amém ou não amém? Graças a Deus. Como eu sempre digo, eu não sou um pregador, eu não me considero um bom pregador. Eu costumo dizer que eu sou um contador de histórias. Eu não entendo muito dessas coisas de homilética, exegese, hermenêutica, essas coisas todas com o pastor Roberto aí, Mas, por isso, hoje, eu quero contar mais uma história para vocês, dentre tantas que eu já contei nesse púlpito e que talvez muitos de vocês já tiveram oportunidade de ouvir algumas delas. Mas eu gostaria de iniciar a preleção de hoje trazendo à memória algumas perguntas que a pastora Ailton ela fez na abertura do culto domingo passado. Quantos se lembram aqui o que ela perguntou? Ninguém se lembra, É que ela falou tantas coisas, Você falou tantas coisas, pastor, Mas ela perguntou, como foi o 2024 para você? E ela fez outra pergunta, vai deixar lembrança? Vai deixar saudade? E eu gostaria de continuar fazendo mais algumas perguntas do tipo, como está a sua vida hoje? Como está o seu negócio hoje? Como está o seu emprego hoje? Como está o seu relacionamento hoje? Seu namoro, seu noivado, seu casamento? Como está a sua saúde hoje? Eu não sei. Eu poderia aqui listar mais uma série de perguntas, mas esse relógio ele é sempre implacável comigo, Talvez a pergunta mais importante para esse momento seria, como vai a sua vida espiritual hoje? Sabe, eu penso que todos, se não a maioria, respondeu aí em pensamento, sim, vai tudo bem. E se você trazer à lembrança os últimos 11 meses, porque nós estamos no último mês do ano de 2024, como você avaliaria esse ano que está quase se acabando? Talvez você diga assim, uau, foi um ano e tanto. Diga assim, uau. Não, mais forte, uau. Foi um ano e tanto. Sabe, independentemente das circunstâncias, se você pesar na balança as coisas boas, as coisas ruins, os sorrisos, as lágrimas, as situações positivas, as situações negativas, porque foram tantas, mas tantas nesse ano de 2024. Mas eu tenho certeza que, ainda assim, o saldo é positivo, sim ou não? Porque o fiel da balança, ele atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida. Por outro lado, é certo que aqui talvez tenha alguém que possa dizer algo como, uau, eu estou aliviado que 2024 esteja quase acabando, mas 2025 vai ser melhor. Porque talvez, se você pensa dessa forma, talvez não seja um ano que você queira lembrar como foi a pergunta da pastora Ailton domingo passado, mas seja um ano que você simplesmente prefere esquecer. Sabe, como se nós pudéssemos reiniciar as nossas vidas automaticamente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, e começar tudo novo, começar tudo zerado, como se nós fôssemos um computador,
com a nossa memória cheia de coisas ali que esteja prejudicando o processamento, e simplesmente apertando o botão de reset, nós reiniciaríamos automaticamente o processamento, sem as coisas que estavam nos atrapalhando. E isso não é sobre computadores. Por isso, nesse final de ano, véspera de Natal, de um novo ano, para percorrer tudo de novo, o nosso foco hoje deve estar apontado em Jesus Cristo de Nazaré. No meio de 400 pessoas, ouvi nenhum amém. Pastor Silvio falou domingo passado, estou falando sozinho aqui. O nosso foco hoje, ele deve estar apontado para Jesus Cristo, independentemente das situações ou circunstâncias ao seu redor. Porque talvez alguns de vocês estejam passando hoje por provações físicas, eu não sei, algumas delas por causa do DNA, data de nascimento antiga, ou nas palavras do meu médico ali, as palavras mais difíceis dele, ele fala assim, por causa dos impactos naturais do envelhecimento. É o que eu chamo da era do condor, né? Estava ali sentado na cadeira e falando, mas eu estou com dor nas costas, com dor na coluna, com dor nas pernas. E eu te entendo e me solidarizo com você, se você estivesse sentindo dessa forma também. Mas outros passam por provações tão mais difíceis, talvez por causa de uma enfermidade, por causa de uma grave lesão, de um resultado aí de um acidente. Talvez alguns de vocês aqui estejam passando por provações emocionais hoje, eu não sei. Mas eu sei que aqueles que experimentaram talvez uma perda de um ente querido, uma separação, ou têm lembranças de alguém que se foi nessa época de final de ano, pode ser uma época muito difícil para você e eu te entendo também. Alguns de vocês talvez possam estar passando, ou possam estar no meio de algumas provações espirituais hoje. Talvez existam pessoas aqui lutando aí com dúvidas acerca da sua própria salvação. Talvez existam pessoas aqui que estejam numa luta recorrente com algum pecado na sua vida. Ou talvez tenha pessoas aqui que estejam simplesmente se sentindo espiritualmente vazios. E eu te entendo. E me solidarizo com você. E além de tudo, nós vivemos num mundo cada vez mais hostil a Jesus Cristo e as coisas de Deus. Por isso há uma tendência natural em cada um de nós, de apenas querermos que Deus nos afaste de toda dor, de todo sofrimento, de todas as oposições. E até mesmo por isso, chegando aqui ao final de mais um ano e no limiar aí de um novo, nessa época de festas natalinas, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre esperança. Repitam, esperança. O texto que nós vamos trabalhar hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, mas antes, apenas para contextualizar, o capítulo 2 de Lucas começa com o nascimento de Jesus e todos os acontecimentos ali que envolvem esse, digamos, importante evento na história da humanidade. Pensa comigo, se Jesus nascesse hoje, seria diferente do que foi há mais de 2000 anos atrás? Sim ou não? Sim ou não? Eu gosto de pensar que sim, mas eu penso que nós não estamos prontos, nós não estamos preparados para a vinda de Jesus. Porque quando nós lemos a Bíblia acerca aqui dos acontecimentos antes, durante e depois do nascimento do menino Jesus, nós percebemos que naquela época a maioria das pessoas não estavam prontas. A maioria das pessoas não estavam preparadas para a vinda do Messias. Herodes certamente ele não estava, nem aí. Nem mesmo os escribas, muito embora eles soubessem que um menino nasceria, que um filho seria dado, que o governo estava sobre os seus ombros, o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Mas eles não estavam nem aí. Todos os governantes do mundo da época não prestaram atenção, nunca souberam onde Jesus nasceu. Muitos deles sequer souberam que ele havia nascido, que ele havia vivido, que havia morrido e aleluia, que ele havia ressuscitado. Em Roma ninguém prestou atenção. Em Atenas e Alexandria, a capital dos letrados, dos filósofos, ninguém tomou nota.
nenhum pergaminho foi escrito, ninguém sabia de nada. E pelos padrões do mundo, o nascimento de Jesus foi apenas um pequeno pontinho no radar da história da humanidade. Apenas uma criança camponesa, no meio de tantas, nascida de pais camponeses, no meio de tantos que haviam ali naquela época. E você sabe por que isso aconteceu? É bastante simples. Porque Jesus veio a esse mundo silenciosamente, sem tumulto, sem barulho. Apenas uma pequena estrela, brilhante e silenciosa no céu, anunciava a chegada do menino Jesus. Sabe, Jesus veio ao mundo da mesma forma que todos os bebês vêm ao mundo. Por isso a maior parte do mundo não prestou atenção. O apóstolo João nos coloca da seguinte forma: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E é interessante notar que isso acontece até os dias de hoje. Muitos ainda não o receberam. Talvez hoje aqui nesta noite tenha pessoas que ainda não o receberam. João está dizendo, veio para o que era seu, ou seja, para o seu mundo, para o seu povo, para a sua nação. E as mesmas pessoas que deveriam ter ficado felizes em vê-lo, não prestaram atenção à sua chegada. Mas eu também me alegro em dizer que essa não é a história toda. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ei, essa não é a história toda. Sabe, embora seja verdade que a nação como um todo, o mundo como um todo não estava nem aí, necas de pitibiriba para o nascimento de Jesus Cristo, havia algumas pessoas que estavam prontas. Diga assim, graças a Deus. Os magos estavam prontos. Eles vieram de longe, vieram do Oriente, possivelmente da Pérsia, simplesmente para saudar o menino Jesus. E eles representavam um grande número de gentios que estavam prontos para receber o Senhor Jesus com alegria, com honra e com reverência. Sabe, até mesmo lá em Israel, não sei se é para cá, mas que seja para cá, haviam aqueles que acreditavam que o tempo estava se aproximando para que Deus finalmente ele cumprisse as suas promessas e enviasse o Messias à terra. E dentre essas pessoas, Lucas conta a história de um homem que estava esperando há anos para ver o Messias. E quando ele conhece o menino Jesus, ele sabe que a sua longa espera havia finalmente chegado ao fim. E para sabermos mais sobre essa pessoa, nós vamos ler Lucas 2, a partir do verso 25. Eu acho que vai ser projetado aqui na tela. A minha versão é ao meio da revista atualizada. Então, se for possível usar essa versão no telão, eu agradeço. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Repitam, Simeão. Este homem este justo e piedoso. Repitam, justo e piedoso. Que esperava a consolação de Israel. Repitam, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Repitam, o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Repitam, Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Repitam, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Versículo 32, luz para a revelação dos gentios. Repitam, luz para a revelação dos gentios. E para a glória do teu povo de Israel. Repitam, glória do teu povo de Israel. É só para vocês fixarem e guardarem essas frases na cabeça de vocês. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia.
Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui, amém? Curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Deus, por esta rica oportunidade de poder ministrar a tua palavra. Eu peço, Deus, que o teu Espírito esteja visitando cada homem, cada mulher, cada jovem que aqui adentrou nesse templo, Deus, e toque, Senhor, nas suas mentes, no seu coração, e tira, Senhor, limpa de qualquer preconceito acerca da palavra que será ministrada nessa noite. Como eu sempre peço, quanto a mim, eu sou um falho, sou limitado, Deus, mas eu peço que o Senhor me use como instrumento seu para ministrar, Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que essa palavra, ela seja rema, essa palavra seja uma palavra, Deus, que venha vivificar cada vida que aqui entrou, que seja, Senhor, motivo de renovação, Senhor, de almas, de alegria, Senhor, no nome santo de Jesus, é o que eu te peço, e a igreja diga amém. Eu tenho bastante dificuldade em definir tema para as minhas mensagens. Quando eu escrevo um esboço, o esboço ele vem muito facilmente, mas na hora de dizer qual é o tema da mensagem, eu tenho bastante dificuldade. Então para simplificar, eu vou utilizar o título que está aqui no capítulo 2 de Lucas, aqui nessa parte dos versos 25 a 35, que na minha Bíblia, pelo menos no meio da revista atualizada, diz o Cântico de Simeão. Então o tema da mensagem de hoje é o Cântico de Simeão. Mentalize essas cenas comigo. O cenário dessa passagem ocorre então após o nascimento de Jesus, quando José e Maria o levam ali para realizar a dedicação no templo, né? Algo como nós acabamos de fazer aqui agora há pouco aqui, que é apresentar um recém-nascido, né, diante de Deus aqui. A diferença entre aquela época e hoje é que nós não precisamos trazer conosco um cordeiro, caso sejamos pessoas de mais posses ou mais ricas, ou dois passarinhos, né, 2 pombas ou 2 rolinhas, se nós formos pessoas mais humildes, mais pobres, né? Imagina se hoje o casal aí tivesse que ofertar aí um cordeiro, né, subir com um cordeiro amarrado com a cordinha no pescoço hoje. Mas talvez é uma boa ideia, não, pastor? Mas 40 dias se passaram aqui do nascimento de Jesus, e eis que Maria e José então adentram ali o recinto do templo, prontos ali para redimir o seu primogênito. E não havia nada externamente para distingui-los das outras pessoas que ali estavam, nenhuma marca, nenhum sinal que indicasse que eles eram outra coisa senão um pobre jovem casal vindo com o seu filho recém-nascido nos braços. E nesse ponto Simeão ele entra na história. Além do que nos é dito em Lucas capítulo 2, nós não sabemos quase nada a respeito dele. Não sabemos a sua cidade natal, nós não sabemos a sua educação, não sabemos a sua formação, nós não sabemos a sua ocupação, também não sabemos se ele tinha alguma família, não sabemos a sua idade exata, mas nós podemos presumir que já era um homem bastante idoso, embora o texto aqui não diga isso explicitamente, mas o texto diz que ele era justo e piedoso. Em outras versões diz justo e temente a Deus. E por último e não menos importante, ele tinha esperança. Repitam mais uma vez, esperança. E ele estava ansiosamente aguardando aqui a vinda do Messias. Era isso que Lucas quer dizer quando ele escreve sobre esperar pela consolação de Israel. Simeão simplesmente aqui ele aparece no palco da história como um pequeno personagem aí no drama em torno do nascimento do menino Jesus. Depois que a sua participação termina, ele sai de cena para nunca mais ser visto, ouvido ou lembrado novamente durante as Escrituras. Mas essa sua pequena participação nos deixa um grande legado aqui de fé e esperança em Deus. A última parte aqui do versículo 26, ela é fascinante, pois contempla uma promessa. Repitam, promessa. O Espírito Santo lhe disse: você não passará pela morte, ou seja, você não morrerá antes de ver o Messias, o Cristo do Senhor. E que promessa foi essa? Se Simeão agora é um homem velho, como parece possível aqui no verso 29, onde ele diz assim: agora, Senhor, podes despedir, repitam, despedir em paz teu servo segundo a tua palavra.
Então nós podemos aqui presumir que ele está esperando no templo há muitos anos. A Bíblia não diz exatamente, mas eu penso que dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, ele esperou para que o Cristo do Senhor finalmente aparecesse. Talvez ele tenha agora os seus 80, 90 anos ou mais, não sei. Talvez ele tenha uma longa barba grisalha, né, característica dos homens lá daquela região. Os ombros talvez já encurvados pelo tempo, como é a maioria dos idosos. O rosto talvez enrugado, sobrancelhas espessas e as mãos talvez trêmulas, denunciando ali a sua avançada idade. Ele sabia que não iria viver por muito tempo, mas ele também sabe que existe uma promessa. Você consegue imaginar essa cena? São apenas conjecturas aqui do que possa estar nas entrelinhas dessa passagem, mas pensa comigo. Todas as manhãs, ou sei lá que horário do dia, Simeão ele vai ao templo, observando as pessoas e esperando a vinda do Messias, todos os dias. Como será que ele o reconheceria? Ou quem ele deveria procurar? Será que ele deveria procurar por um bebê recém-nascido? Ele deveria procurar por um adolescente? Ou um jovem já desenvolvido? Ele não sabe as respostas para essas perguntas, mas havia uma promessa. E talvez dia após dia ele vigiava a multidão que entrava no templo. Cada vez que um jovem casal entrava com um bebê, ele sussurrava ao Espírito: é esse, Senhor. Se ele visse um adolescente já ali de boa formosura, desenvolvido, ele talvez perguntaria: será que é ele, Senhor? Pensa comigo. Talvez todos os dias Simeão observava e perguntava. E todos os dias a resposta era: não. Não é ele, Simeão. Continue esperando. Sabe, enquanto ele esperava, ele não liderou um movimento, ele não formou uma comunidade, ele não abriu mais uma igreja lá no Polo de Modas do Guará, como o pastor Silvio disse domingo passado, que abriu uma renca de igrejinhas lá, glória a Deus por isso. Mas ele estava mantendo a esperança viva, porque havia uma esperança. Sabe, nós não estamos no controle, mas estamos todos envolvidos nesse negócio da espera. Nós devemos permanecer fiéis, nós devemos permanecer pacientes, mesmo quando ainda não temos o que nós esperamos. E a grande questão aqui não é eu conseguir tudo o que eu estou esperando. Eu nunca vou conseguir tudo, não nessa vida, não nesse mundo. Em vez disso, a grande questão é: que tipo de pessoa eu me torno enquanto eu estou esperando? Eu não sei o que você está esperando, mas todos nós estamos esperando por alguma coisa hoje. Sabe, talvez você esteja esperando a sua cara metade, talvez você esteja esperando por um relacionamento sério, ou talvez você esteja apenas esperando por uma direção, talvez na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Talvez você esteja esperando por um emprego, para poder sustentar a sua família, dar mais dignidade para a sua família. Talvez você esteja esperando que a economia melhore, se estabilize. Nós temos que orar e jejuar muito por isso, meus irmãos, para esse governo que está aí. Mas talvez você esteja esperando que a economia se estabilize e a sua vida financeira ela se recupere, o seu negócio seja restabelecido. Sabe, talvez você esteja esperando por uma cura de uma enfermidade que aos olhos dos homens é incurável. Talvez você esteja esperando que o amor restaure um casamento que está talvez em ruínas, que está trazendo muito sofrimento. E você me pergunta: quanto tempo eu terei que esperar, pastor? Eu te respondo: não sei. O que eu sei é que o que mais importa nesse tempo de espera é em quem eu estou me tornando enquanto eu estou esperando. Simeão poderia ter desistido da sua esperança, sabe? Se ele tivesse pensado algo como muitas pessoas pensam, inclusive cristãs: não vale a pena esperar, já passou muito tempo,
isso não vai acontecer, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Síndrome de Hard, vocês já ouviram falar? Hard não é nem um psicanalista, não. Hard é uma hiena pessimista do desenho Lipe e o Leão da Montanha. Só quem tem mais de 40 anos vai lembrar desse desenho. Ela fica, ó, não vai dar certo, isso não vai funcionar, Lipe, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. É desse jeito. Tem muito crente que vive com a síndrome de Hard. Mas se Simeão tivesse pensado dessa forma, ele teria perdido o momento para o qual ele foi criado. E nessa noite, talvez você esteja perdendo o momento para o qual você foi criado, porque você está pensando em desistir. Simeão não desistiu, porque havia uma promessa. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o de repente de Deus pode demorar muito para acontecer. O pastor do meu filho lá na IRC fala isso aí, volte e meia ele está falando isso. O de repente de Deus pode demorar muito para acontecer. Mas eis que um belo dia, depois de ano de espera, de repente o Espírito Santo diz a Simeão: mano, é hoje. Essa linguagem de jovens aí. Simeão, é hoje. Conforme registra aqui o verso 27, movido pelo Espírito Santo, então ele corre para o templo, mas não é esse tipo de corrida que talvez você esteja imaginando nesse momento aqui, porque um velhinho de 90 anos ou mais, ele não corre, ele se arrasta lentamente, mas na mente dele ele está correndo, ele está voando. É mais ou menos comigo, eu gosto de jogar futebol, na minha mente eu jogo tão bem quanto Cristiano Ronaldo, quanto Messi, né, quanto Neymar, mas o problema é que o corpo não responde da mesma maneira. Esse é o único problema. Mas voltando a Simeão aqui, ele adentra o templo. De um lado aqui está Maria e José e o menino Jesus, do outro lado está Simeão. Ele nunca tinha visto o casal antes, o casal nunca o tinha visto antes, mas um encontro estava aqui, divinamente preparado para acontecer. Diga assim, glórias a Deus. Ele vê Maria segurando um bebê nos seus braços, com José ao seu lado. Jesus tem apenas 40 dias de idade. Nunca houve um casal mais improvável. Talvez você pense assim: pastor, o meu casamento foi muito improvável, mas não tão improvável quanto o de José e Maria. Pensa comigo, José, um carpinteiro de Nazaré, muito embora ele tenha nascido em Judá. Maria, uma jovenzinha camponesa, carregando um bebê recém-nascido nos braços. Tão simples, tão comuns. Diferente talvez de algo bonito que você olhe 2 vezes. Diferente de um produto chique na vitrine de um shopping lá, que chama a tua atenção e você olha 3 vezes. Diferente do irmãozinho solteiro, bonitão, do louvor, que toca guitarra, às vezes bateria, né? E que a irmãzinha solteira chega a olhar até 4 vezes. Ou mais. Mas José e Maria, tão simples, tão comuns, que se você estivesse naquele dia no templo em Jerusalém, você não daria uma segunda olhada para eles. Mas quando Simeão os vê, ele faz a sua pergunta pela 1000ª, 400ª, 72ª vez: é ele, Senhor. E então o Espírito Santo diz: sim, Simeão, é ele o Messias esperado. E o de repente de Deus acontecendo na vida daquele homem, e o de repente de Deus pode estar demorando para acontecer, mas quem sabe aconteça hoje na sua vida. Mas para deixar claro, toda essa paráfrases aqui, essas elucubrações, elas não estão na Bíblia, amém? Mas é o que eu posso imaginar que tenha acontecido naquele dia, lá no templo em Jerusalém. Sabe, eu penso que o coração de Simeão ali quase salta pela boca, o coração palpita, como eu estava ali sentado ali com o coração palpitando, a boca seca, a alma quase sai do corpo, porque a espera acabou. O Cristo do Senhor está diante dele. A Bíblia não diz, mas talvez ele se aproxima de Maria, talvez ele se apresente e diz assim: posso segurar o seu filho por um momento?
E quando Maria entrega o menino Jesus, o pensamento talvez atinja Simeão de forma avassaladora. Talvez ele pense: uau, eu estou segurando a salvação do mundo. Congela essa cena. Se fosse possível postar essa imagem no Instagram, no TikTok, a legenda seria: uma vida inteira por este momento. E nesse momento, Simeão irrompe uma canção de louvor que diz aqui no verso 29: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu não faço a menor ideia qual era a harmonia dessa canção aqui. Eu sei que existe um americano lá que ele fez uma música em cima dessa letra. Eu tentei achar, mas eu não consegui encontrar. Nesse momento, o pensamento de Simeão é que agora ele está pronto para morrer. A palavra despedir, que Lucas usa aqui no verso 29, de acordo com a Bíblia de concordância Strong, vem do grego apolo e significa aliviar, liberar, significa dispensar. E a palavra dispensar, ela é comumente usada no ambiente militar. Nós temos aqui muitos irmãos aí, pertencem ao exército, à marinha, à aeronáutica, da ativa ou da reserva. Nós temos policiais militares, nós temos policiais federais. Mas essa palavra dispensar, ela é muito usada para descrever, por exemplo, um sentinela que ficou de plantão ou de guarda durante as longas horas da noite, e finalmente quando o dia amanhece, ele sabe que o seu trabalho ele está concluído e agora ele pode ser dispensado da sua posição. E uma vez dispensado da sua posição, ele volta para o quartel para o seu merecido descanso. E é assim que talvez Simeão se sinta naquele momento. A longa espera dele acabou, os anos de expectativas ali foram cumpridos, o seu dever de sentinela terminou, pois ele pessoalmente viu e segurou a salvação do mundo, o Cristo do Senhor. Às vezes nós ouvimos histórias de pacientes terminais, se você já teve oportunidade de conviver com algum, que diz assim: eu gostaria de viver, eu gostaria de viver até o Natal. Então quando chega o Natal, eles se vão silenciosamente. Ou eles dizem assim: eu gostaria de poder viver até que o meu neto ou a minha neta nascesse. E eles vivem o suficiente e logo em seguida eles se vão. Eu penso que os médicos veem isso acontecer o tempo todo. Uma vez que o objetivo é alcançado, a vida está completa, a morte vem silenciosa e rapidamente. Simeão viveu o suficiente para aquele momento. Sabe, ele não viverá para ver Jesus crescer. Ele não brincará com o menino Jesus, ele não jogará bola com o menino Jesus, ele não testemunhará os grandes milagres de Jesus, ele não verá Jesus andar por sobre as águas, alimentar os 5.000, ressuscitar os mortos. Simeão terá partido há muitos anos, quando Jesus estiver diante de Pôncio Pilatos. Ele não verá a crucificação, assim como ele não vai ver a ressurreição. Mas eu penso que não importa muito que ele não veja o fim, porque ele viu o começo, e isso era o que mais importava para ele, porque a promessa havia se cumprido. Imagina comigo, com o menino Jesus nos seus braços, Simeão vê a realização de todas as esperanças e sonhos lá do povo judeu ao longo dos séculos. Ele esperou e a promessa se cumpriu. Sabe, hoje nós somos chamados a seguir o exemplo de Simeão e viver um estado de expectativa incessante enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus.
Mas como viver nesse estado de esperança contínua acerca do retorno de Jesus? Eu uso as mesmas palavras que a pastora Ailton usou domingo passado. Nós não devemos olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Nós devemos estar fundamentados na palavra. Nós vemos que Simeão estava totalmente fundamentado na palavra de Deus. Em seu cântico aqui, nós vemos que ele tinha um entendimento correto acerca da salvação que o Messias traria. Simeão entende que a salvação não consiste no homem, de alguma forma, ganhar o seu caminho para Deus. Não é isso, mas pelo contrário, ou seja, Deus trazer a sua salvação para a terra, independentemente de qualquer coisa que nós possamos fazer. E isso se chama graça. Não porque você mereça, mas porque a pessoa que te dá, te ama. É isso que o cântico de Simeão nos diz hoje. Nos diz porque esse nascimento é um momento que nós não devemos nos esquecer jamais. Um momento tão decisivo para a humanidade, para ele, para o povo dele, e para nós todos que estamos aqui hoje, para você que nos vê pela internet. Diz o cântico aqui no verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão canta sobre salvação de Deus. Para nós, uma operação de resgate incrível de se ver. Paulo, lá em sua primeira carta aos Timóteos, no capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, ele diz: o qual por si mesmo se deu em resgate por todos. Por quantos? Por 1, por 10, por 100, por 1000, 100 mil, 1 milhão? Não, por todos. O pequeno bebê, com apenas 40 dias de vida, o Messias de Deus, o Cristo do Senhor, enviado para garantir a nossa salvação. Agora, Simeão estava pronto para morrer, porque o nosso Salvador nasceu. E preste atenção no que eu vou te falar. Ele acreditou, sem nem mesmo saber como tudo acabaria. Ele olhou para uma criança e viu a solução de Deus para a nossa separação. Ele confiou no que Jesus veio fazer e agora ele só esperaria cruzar a linha da vida para se encontrar com Deus. Todos nós devemos acreditar sem mesmo saber como tudo vai terminar. E assim como a canção de Simeão, uma hora ou outra nós cruzaremos essa linha da vida que delimita o final da nossa caminhada aqui nessa terra. E em tudo isso, Simeão está nos dizendo algo bastante crucial. Ao enviar seu filho à terra, Deus não está apenas cumprindo suas promessas à nação de Israel. Não, Ele também está trazendo ao mundo um Salvador para todas as pessoas e em todos os lugares, para mim, para vocês que estão aqui nessa noite, para nós sermos participantes desta salvação. Mas infelizmente nem todos serão salvos. Sabe por quê? Porque não existe meio termo, não existe neutralidade. Diz aqui no verso 35, por causa de Jesus, os pensamentos de muitos corações serão revelados. Grave isso na sua mente. Com Jesus, você não pode ficar em cima do muro. Ninguém que tenha visto Jesus frente a frente pode permanecer o mesmo. Sabe, você não pode continuar com a sua vida medíocre, não no sentido pejorativo, mas no sentido de mediana, uma vida mediana. Você não pode ficar vivendo o pecado de forma recorrente. Você não pode buscar Jesus somente quando as coisas vão mal. Não. Ou você é quente, ou você é frio. Ficar em cima do muro é ser um crente morno. E sendo um crente morno, Jesus diz o quê? Estou pronto a vomitar-te da minha boca. Com Jesus não tem meio termo. Ou você será atraído por mais perto, ou você será afastado por mais longe. E é isso que Simeão está dizendo aqui. Jesus está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muito em Israel. Conforme está no versículo 34. Ou você vai mais alto espiritualmente, quando encontra com Jesus, ou vai em direção contrária. É para cima ou é para baixo? É céu
ou é inferno? Diga assim: misericórdia. E como pode isso acontecer? Simples, isso acontece de acordo com a sua resposta pessoal para Jesus. E nesse mundo existem apenas dois grupos de pessoas: aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que são quentes e aqueles que são frios. Então eu te pergunto, em qual desses grupos você está? Você só tem duas opções em relação a Jesus. Presta atenção, porque é uma palavra dura. Ou você se junta a Herodes na tentativa de matá-los, ou você se junta aos magos para adorá-lo com alegria, com honra e com reverência. Quantos estão me entendendo? Sabemos que a Bíblia ela não revela como foram os dias de Simeão até o seu encontro com Deus. A maior parte do que eu falei aqui são conjecturas, são elucubrações, são algo nas entrelinhas. Mas a Bíblia também não diz quais foram as suas lutas, as suas batalhas, as suas alegrias, as suas tristezas. Mas por causa da promessa, eu penso que ele sentia paz. Por isso eu te peço hoje que mesmo diante de tantas lutas, de tantas dores, tantas dificuldades, você tenha paz no seu coração, porque existe uma promessa para você. Nós estamos caminhando para o final dos tempos e por isso nós precisamos ter esperança. Repitam mais uma vez: esperança. Essa esperança que nos permite enfrentar a vida todos os dias, sabendo que Deus está conosco. Amém? Essa mesma esperança que faz com que nós nos afastemos do pecado e nos aproximemos cada vez mais, cada dia mais de Jesus Cristo. Essa mesma esperança aqui que nos permite a liberdade de nos tornarmos tudo o que Deus nos chamou para ser. Essa mesma esperança de Simeão, essa mesma esperança que nós temos em Jesus, que uma hora ou outra Ele virá para nos buscar. Amém ou não amém? E o que podemos aprender com o exemplo de Simeão? Meu tempo está quase acabando, eu tenho um mundo de coisa para falar. O que nós podemos aprender com o exemplo de vida de Simeão em pleno século 21? Essa passagem aqui da Bíblia diz que a esperança de Simeão está baseada no fato de que Deus deu a sua palavra e ele a guardou no seu coração. Simeão descansou no Senhor, esperou por uma vida inteira, porque era uma promessa específica para ele. Sabe, se você busca Deus através da sua palavra, se você está fundamentado na sua palavra e você tem uma promessa, descanse em Deus e espere nele. Talvez essa promessa ela tenha sido dada para você há muito tempo atrás, há muitos anos atrás e ainda não se cumpriu. Espere no Senhor. As promessas específicas para você são para você. Não é para a pessoa que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, não é para o seu marido, para a sua esposa, não são para os seus filhos, não são para os seus pais. E essas promessas não foram te dadas para que você pudesse duvidar em algum momento. Foram dadas para que você pudesse olhar para frente, olhar para o futuro com esperança, porque a palavra de Deus ela não falha e o de repente de Deus acontece na sua vida. Mas Deus não oferece apenas promessas específicas. Deus também tem promessa para todos os seus filhos. Simeão, quando olhou o menino Jesus ali, ele viu a esperança de salvação em uma extensão muito maior do que já se imaginou. E essa salvação, ela ainda é possível a todos os que desejarem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Por isso eu peço que tudo, meu tempo já acabou, eu peço que todos fiquem de pé, aqueles que podem, para vocês acharem que já está acabando. A pastora me deu mais um tempinho ali. Pode sentar de novo. Eu trago novamente as palavras do apóstolo João. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que ainda não tiveram um relacionamento íntimo com Jesus, assim como talvez tenha pessoas aqui nessa noite que conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Mas hoje não importa muito, porque a história de Jesus, desde lá da manjedoura até o túmulo vazio e além, pode se tornar a sua história também. Simeão deixa claro que a decisão que nós tomamos sobre Jesus
é tudo ou nada. É 0% ou é 100%. Não é meio a meio, não é um pé no mundo e o outro na igreja. Eu te pergunto, qual será a tua história hoje? Não deixa vergonha, não deixa o constrangimento te impedir de mudar a tua história hoje. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador, aquele que quer mudar a sua história, eu pediria que você ficasse em pé, que eu gostaria de orar por você. E esta igreja quer tornar a sua casa. Amém? Eu dirijo aqueles também que já caminhou com Jesus, mas por algum motivo se afastou. Você tem a oportunidade hoje de restabelecer essa comunhão com Cristo. Eu pergunto, tem alguém aqui hoje que queira se reconciliar com Jesus? Levanta sua mão. Não? Sabe, eu não costumo insistir muito. Ontem nós ouvimos aqui o pastor falando sobre apelo, né? Mas eu penso que apelo nem deveria ser feito, sabe? Mas é necessário, mas eu acho que nem deveria ser feito. Deveria ser algo espontâneo. No final da palavra você levantar e falar, eu quero aceitar esse Jesus aí que você está falando. Mas infelizmente a gente tem que fazer os apelos, para dar esse empurrãozinho aí. Aceitar Jesus no seu coração não pode ser somente em pensamento. É preciso que seja um ato público. Jesus foi escarnecido, foi humilhado, foi açoitado, foi envergonhado em público. E Ele fez isso por mim e por você. Eu sei que hoje não tem ninguém que queira aceitar Jesus, se conciliar com Ele. Mas se tiver e esteja constrangido, nós estaremos aqui no final do culto para poder orar por vocês. Então, mais uma vez, fiquem de pé, para você achar que já está acabando. Sabe, de alguma maneira hoje, se você parar para pensar, nós estamos na mesma situação que Simeão estava lá atrás. Nós estamos num período de espera pela vinda de Jesus, amém? E não mais pelo seu nascimento, mas pela sua segunda vinda, para buscar a sua igreja. Há muita discussão sobre ser pré, meso ou pós-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, porque de maneira nenhuma eu quero passar por essa tribulação. Jesus vai nos buscar antes, né, pastor? Vai ficar quem não quiser. Eu penso que não tem muita relevância essa preocupação, sabe, de ser pré, pós ou mesmo. Não tem muita relevância. Porque o que mais importa é se nós estaremos prontos. Se nós estaremos preparados para a sua vinda. Não sabemos quando isso vai acontecer, se daqui a pouco, se amanhã ou depois, se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma dezena de décadas, sei lá. Mas nós estamos todos envolvidos nesse negócio da espera e em como ali, em quem nós nos tornamos enquanto nós esperamos e como estaremos quando a trombeta soar e Jesus voltar para buscar a sua igreja. E essa promessa, infelizmente, ela não diz respeito a todos. Sabe, a grande vantagem de ser um crente, e uma das coisas mais atraentes sobre o cristianismo para os não crentes, é que há uma promessa, e que um dia toda essa pressão que nós vivemos hoje terminará. Há uma promessa para você, meu querido, minha querida. A promessa, ela repete por 7 vezes: ao vencedor, ao que vencer, aos salvos que chegarem na glória, a promessa diz: e lhes enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. As lágrimas elas ficarão para trás, a morte ficará para trás, o luto, o pranto, a dor ficará para trás, porque aquele que está sentado no trono declara: eis que estou fazendo nova todas as coisas. E ao olhar para trás, para o ano que se finda, e esperar aqui por esse novo ano, medite nessas coisas. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E enquanto a glória não chega, nós esperamos.
Nós aguardamos pela volta de Jesus, pelo de repente de Deus nas nossas vidas, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Oh! Eu ia cantar uma música, mas não vou não. Talvez eu não tenha outra oportunidade de falar a vocês, mas eu e a minha família, nós desejamos a todos aí um Feliz Natal, um ano novo repleto de todas sortes de bênçãos materiais e espirituais. E nós estaremos juntos para mais um ano, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor.